Olá, hoje vamos falar de destino, destino e livre arbítrio. Muita gente pergunta até que ponto nós somos expostos ao destino e o destino é implacável, por exemplo, e até que ponto o nosso livre arbítrio poderia mudar o curso das coisas. Vamos começar. O livre-arbítrio está inserido no destino. O livre-arbítrio está dentro do destino. Para nós entendermos isso, eu separei 5 itens que para mim fecham o tema destino. 5 características que o destino desenvolve e que nos ajuda a entender a influência dessa força poderosa sobre as nossas vidas. Mas vamos começar com um pedacinho de uma história, a história de Sísifo, um personagem da mitologia que quando vai para o reino de Plutão, depois que desencarna, depois que morre, ele é castigado. O castigo de Sísifo, imposto por Plutão, havia uma montanha e havia uma pedra de mármore redonda. E ele foi confinado, Sísifo, a levar esta pedra para o topo da montanha. E à medida que essa pedra fosse chegando no topo da montanha, diz a história que uma força que não havia como Sísifo controlar, colocava a pedra novamente montanha abaixo e fazia com que ele tivesse que descer aquilo tudo e buscar a pedra novamente lá no ponto onde ela estava no início e voltar a subir com ela e assim sucessivamente. Toda vez que a pedra chegava naquela determinada altura, novamente essa força era acionada, atuava e a pedra novamente descia. E isso era feito sucessivamente. Na mitologia existem muitos personagens que vivem situações assim. Prometeu é um deles, que foi pendurado de ponta cabeça. Hércules, que viveu os seus 12 trabalhos, são características, são penitências, são esforços muito grandes. No caso de Sísifo, tem uma relação muito grande com o que nós vamos falar de destino e livre-arbítrio. Para entendermos melhor ainda, existe um pensamento que coloca que não é o que eu faço, e sim a maneira que eu faço, como eu vou fazer, que realmente faz a diferença. Então, esse pensamento já mostra também que talvez o livre-arbítrio esteja inserido no destino. Vamos falar das características do destino, então, que eu enumero 5 da minha maneira de interpretar isto, né? A primeira característica do destino é que é como se fosse uma orquestra. O destino, ele se dá, esta força poderosa atua sobre as nossas vidas a partir de uma organização muito complexa. Leis atuam de uma forma muito complexa, muito além do que a nossa mente humana pode vir a entender. Estas leis atuam e elas se orquestram, elas se sintonizam, elas se harmonizam. E a partir desta sintonia poderosa, o destino se dá, os planetas, o mapa. Então o destino é algo muito complexo, muito poderoso e atua sobre as nossas vidas a partir de toda essa orquestração que eu me refiro. Uma segunda característica do destino é que você não consegue avaliá-lo como positivo ou negativo. Ele está acima dessas avaliações. Não conseguimos avaliá-los desta forma. Ele não é positivo e nem tampouco negativo. Ele é. Uma terceira característica do destino é que seria necessário que ele fosse vivido a fundo, que ele fosse vivido no íntimo da gente. Quanto mais nós aceitamos os fardos como Sísifo, quanto mais nós nos entregamos às provações como Sísifo, Hércules, Prometeu, mais esse destino nos impele a uma transformação. E essa transformação seria a quarta característica do destino. O destino, ele tem uma utilidade, se a gente pode chamar assim. Ele nos leva à ampliação da consciência e, mais do que isso, ele nos leva à sintonia com o universo, com o cosmos. Ele nos leva
a sabedoria. Então, à medida que eu cumpro um destino, eu, sem perceber, estou sendo levado, estou sendo impelido a me juntar, a fazer parte de algo tão complexo como da onde ele veio. Lá na primeira característica, eu digo a vocês, é como se fosse uma grande orquestra. Quando eu falo da quarta característica do destino, eu me refiro que é como se essa orquestra estivesse nos colocando para tocar nela. Então, nessa terceira característica, que eu digo a vocês que deveria ser vivido a fundo no íntimo, é neste sentido. Se nós não aceitamos o destino, nós começamos a atuar com um livre-arbítrio, que é algo que está dentro do destino. Mas quanto mais inconsciência, quanto maior for a minha inconsequência, mais eu vou sofrer para cumprir esse destino. Vamos voltar a Sísifo. Sísifo levava aquela pedra para o topo da montanha e a pedra voltava. E levava novamente e a pedra voltava. Tem interpretações desta história que dizem que é um trabalho insano, que é um trabalho inútil. Do ponto de vista mental, nós podemos interpretar de várias formas, mas o destino está acima da nossa capacidade de entender isso, por isso que na segunda característica eu digo a vocês que ele não é positivo nem negativo. Oteco, o que você está querendo dizer? Eu acredito que o destino atua. E eu acredito que o meu livre-arbítrio é algo muito pequeno em torno desse destino. Vem aqui um pensamento de Jung. Jung dizia mais ou menos que livre-arbítrio é cumprir de bom grado o que me cabe. Me parece algo desse tipo. E vamos para o quinto ponto, a quinta característica do destino que eu acredito que feche isto. Para mim, o destino tem um sinônimo: fronteira. Por quê? Porque ele determina o começo e o fim de tudo. Ele determina não só aonde vamos chegar, mesmo que nós não tenhamos a menor noção, mas ele também determina o começo e o fim da experiência. Não somos nós que determinamos. Então, fica aqui uma pergunta, uma colocação para vocês. Verifiquem o quanto o livre-arbítrio de cada um de nós, de você que está aí me acompanhando, interfere positivamente ou não no seu caminho. O seu destino, provavelmente, ele se concretizou, ele se consolidou na sua vida, aquele caminho que você veio viver nesta encarnação, por uma complexa força universal. Não sei até que ponto nós humanos devemos ter a pretensão de mudar isso. Livre-arbítrio, acredito que o pensamento de Jung diga a respeito de uma maneira tão profunda quanto ele. Talvez livre-arbítrio seja você fazer de bom grado aquilo que você veio fazer. E não se esqueça, o destino está nos levando para a consciência, mesmo que seja de uma forma penosa e sofrida. Obrigado pelo carinho e obrigado por me ouvir.